Alô, aluno, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby, né? Hoje a gente vai falar sobre herança, tá? Mais um assunto sobre orientação a objetos, tá legal? Então eu já mostrei para vocês orientação a objetos em outras linguagens e também lá na parte de iniciantes eu abordei bem a fundo sobre orientação a objetos. Hoje a gente vai ver como é que funciona herança, tá? Para a linguagem Ruby, tá legal? E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como que a gente faz para implementar esse código e para que vai servir então a nossa herança, tá legal? Então, bora começar a aula. Tá legal, pessoal? Então nas aulas anteriores a gente viu o que é uma classe, né? Então a gente viu lá como criar uma classe no Ruby, tá? A gente viu também que a gente tem os accessors, né? Ou seja, os accessors, ele serve basicamente para ele, de uma forma muito mais simples, definir os nossos get e set de todas as nossas propriedades, né? Ou seja, conseguir atribuir dado para dentro da nossa instância e tirar dado para fora da nossa instância, tá legal? E a gente viu também como a gente cria essa classe, como que a gente organiza tudo e como que a gente faz o encapsulamento dos dados, né? Utilizando então uma classe ali fechada, organizada, onde eu posso utilizar os objetos, tá? A gente viu, gente, que uma classe é basicamente um modelo onde a gente descreve o que a gente vai ter dentro dele, esse modelo organizado. Então a gente consegue colocar aqui as propriedades e consegue colocar os métodos, né, os eventos que a gente vai utilizar. Ou seja, os accessors ele dá as propriedades pra gente e os eventos é o que vai dar ação à nossa classe, tá? E aí, gente, para que serve então uma herança? Uma herança ele serve para reaproveitar alguns códigos que você já fez para classes que têm o mesmo sentido, tá legal? E aí, como é que eu vou falar isso para vocês aqui, ó? Então, imagina o seguinte, a gente tem uma classe carro, que é a classe que a gente já fez na aula anterior, e dessa classe carro, a gente vai criar uma nova classe chamada Fiesta, tá? E essa classe Fiesta, ela é um carro. Então, se ela é um carro, por que não eu não aproveito os dados que é os atributos e os métodos públicos dessa minha classe carro, tá? Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo aproveitar tudo que eu já criei para minha classe carro para dentro da minha classe Fiesta, tá legal? Então, é para isso que serve uma herança, para aproveitar o nosso código e para a gente fazer um código mais inteligente, tá? Toda vez que a gente cria uma classe, a gente tem a possibilidade de criar uma nova instância, né? E essa instância é um objeto, né? Um dado reservado na memória, encapsulado, que tem vários dados lá dentro, ações e variáveis, né? Então, como ela tem ações, você consegue executar dados dentro dela e você tem ali as propriedades que você consegue armazenar os dados, né? Colocar dados dentro de variáveis, tá? E aí, quando você cria uma instância, esse objetinho aqui, ó, ele fica pronto para você utilizar, tá? Agora, eu preciso ter um objeto similar. Então, aqui, ó, eu tenho um carro e eu tenho Fiesta, que os dois ali são similares e um complementa o outro. O que eu posso fazer? Herdar essas instâncias. Então, quando eu herdo isso, o que eu faço? Eu pego tudo que está aqui dentro de carro e jogo para dentro da minha classe Fiesta, dentro da minha instância de Fiesta. Ou seja, dentro de Fiesta, eu tenho tudo que tem de Fiesta, mais tudo que eu tenho de carro. Então, eu juntei, eu fiz um merge dos dados, né? Quando eu faço um merge de dados, eu faço, então, uma herança, tá? Então, é bem parecido com a vida real. O pai tem um monte de bens, o filho tem alguns bens que construiu do lado, na vida dele. Quando o pai acaba falecendo, o filho herda todos esses dados. Na programação é a mesma coisa, a herança acaba fazendo isso. Esse aqui é a minha classe pai, que é a minha classe base, e essa aqui é a minha outra classe que eu vou herdar todos esses dados, tá legal? Então é para isso que serve uma herança. Como definir então uma herança no Ruby, tá? Quando a gente cria uma classe, gente, a gente fala o seguinte, a gente utiliza a palavrinha reservada chamada class, tá? Então aqui, gente, imagina que a gente criou uma classe chamada carro. E toda classe, como eu falei para vocês, ela utiliza um padrão chamado Pascal Case. Ou seja, a primeira maiúscula, ok? Pascal Case, com a outra maiúscula, tá legal? Tudo que começa no Ruby com a primeira letra maiúscula é uma constante. Ah, tá, então uma classe ela vira uma constante? Sim. Por quê? Porque ela é um dado imutável, né? O que é um dado imutável? Dado imutável é um dado que você não pode alterar, tá legal? Então uma classe, quando você cria o modelo dela, você não pode mudar esse nome, ele vira um nome reservado, tá legal? Então, gente, esse primeiro C aqui, ó, ele vira como C maiúsculo, certo? Para virar uma classe imutável, tá legal? Perfeito. Então, gente, criando aqui a nossa classe carro, a gente consegue colocar ali o attr accessor, né? Accessor para criar ali algumas propriedades pra gente. Por exemplo,
nome do carro, vírgula, portas do carro, ok? Então tem aqui duas propriedades normais do carro, né? Duas propriedades que existem no carro. E aí aqui eu tenho o Fiesta, gente. E esse Fiesta, ele tem as mesmas propriedades que tem no carro, os mesmos métodos, né? Então eu posso colocar aqui um def andar, né? Então ele tem os mesmos métodos que tem um método chamado andar aqui, e ele deveria também herdar isso daqui, porque ao invés de eu ter que programar isso de novo, attr acesso, porta, nome e um def andar, o que eu posso fazer? Herdar de carro, tá legal? Então como que eu herdo no Ruby? Utilizando esse sinal de menor, tá? Quando eu utilizo esse sinal de menor, o que eu falo? Eu estou aqui com a minha classe Fiesta e eu quero herdar, ok? Tudo que é da minha classe carro. E é isso que eu estou fazendo. Vou herdar tudo que é público da minha classe carro para essa minha classe Fiesta, que também tem o F maiúsculo, que está no padrão Pascal Case e que é uma constante, tá legal? Então quando eu faço isso, eu herdo todos esses dados para dentro dessa classe, essa classe fica uma classe mais completa. E aí quando eu vou criar uma nova instância, eu consigo então utilizar os dados que está dessa classe carro dentro dessa classe Fiesta, tá legal? Então é para basicamente isso que serve uma herança e é para isso que a gente utiliza, tá? Gente, um exemplo muito simples de como você usa herança e quando você não usa herança, tá? Vou aqui fazer um negócio bem simples para vocês. Imagina que eu tenho aqui, ó, essa caneta e essa tampa, tá? As duas coisas se complementam, tá? E essa caneta aqui, ó, é minha classe principal. É como se fosse a minha classe carro. Nela eu tenho todos os atributos que eu preciso. O nome da marca, que é aqui, ó, Faber-Castell. Eu tenho aqui os cavalinhos. Eu tenho aqui essa tampa vermelha. E eu tenho aqui, ó, aqui em cima aqui, aonde eu vou escrever, né? Ou seja, aqui é a ponta da tinta da minha caneta, certo? E aqui eu tenho a tampa, tá? Essa tampa aqui, ó, é algo que complementa essa caneta, tá? Porém, são dois objetos diferentes. Um é a caneta, outro é a tampa, tá? Porém, as duas se complementam. Quando eu vou vender isso daqui, gente, o meu cliente ele não quer isso aqui sozinho, ele quer os dois juntos, né? A caneta aqui, ó, ela se complementa quando eu tenho as duas coisas, né? Então o que eu faço na programação? Eu crio uma classe completa e crio uma classe singular, tá legal? E aí, essas duas classes eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu quero trabalhar somente com a tampa, eu trabalho somente com a tampa. Eu quero trabalhar somente com a caneta, eu trabalho somente com a caneta. Agora, quando eu quero vender, eu preciso vender os dois juntos. Tá? Então, se eu quero vender os dois juntos, o que eu faço? Uma herança, tá? Então, isso aqui é uma herança. Eu peguei a minha tampa e herdei tudo que eu tenho de caneta. Agora eu tenho uma classe completa que eu posso vender, uma classe completa que eu posso usar. Da mesma forma que eu tenho, então, a classe carro e a classe Fiesta, onde eu vou mergear tudo isso daqui e vou usar de uma forma mais completa, tá? Então, quando eu utilizo uma herança? Quando tem dois dados que são não similares, que são representativos, né? Dois dados que um complementa o outro. Aí sim eu utilizo uma herança, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa caneta e aqui eu tenho essa folha de papel. Um complementa o outro? Se você for pensar a longo prazo, sim, mas para eu vender, eu preciso vender esses dois juntos? Não, eu posso vender separado. Então um não complementa o outro. Então eu não deveria fazer uma herança de caneta com papel, mesmo porque eles não ficam juntos, acoplados, tá? Então isso daqui você não vai fazer uma herança. Isso daqui são coisas diferentes. Eu lembro, gente, quando eu estava trabalhando lá há um tempo atrás, tinha um profissional que eu admirava muito. O nome dele era Daniel Konishi, tá? E aí lembro que eu trabalhava com ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou o seguinte: cara, a gente tem que tomar muito cuidado com as heranças que a gente faz, tá? Porque às vezes a gente cria uma classe somente para herdar aqueles dados que a gente quer para aproveitar código. Isso não é legal. A gente tem que fazer herança de dados que são similares, né? Dados que têm ali o mesmo significado ou que se complementam, né? Então um exemplo de herança que você não deve fazer. Eu criei uma classe chamada utilitários. E nesse utilitários aqui, gente, eu tenho então alguns dados que eu preciso em todas as minhas classes, tá? Aí eu tenho aqui um dado, por exemplo, chamado, uma função chamada executar. Executar, tá? E aí essa função executar, imagina que eu quisesse ela dentro da minha classe carro, dentro da minha classe Fiesta e dentro de todas as outras classes. Então quer dizer que eu teria que ter essa classe utilitários como a minha classe principal e todas as outras classes herdar dessa de utilitários? Não,
tá? Por quê? Porque isso daqui não faz sentido. Utilitários não tem nada a ver com carro. Então, se ele não tem nada a ver com carro, não faz sentido eu fazer essa herança, tá legal? Então, nesses casos, você não utiliza herança. Você usa uma coisa no Ruby chamado módulo. Que o módulo, através da metaprogramação, você tem como adicionar métodos adicionais nas suas classes, né? Então você tem como preparar um módulo e desse módulo você injeta códigos dentro da sua classe. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente quando a gente entrar em metaprogramação. Mas por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque eu quero que fique na cabeça de vocês a mesma coisa que ficou na minha cabeça quando o Konishi falou isso pra mim. Então, eu vou fazer herança, eu faço herança de dados semânticos, tá? De uma coisa que se complementa à outra. Por exemplo, a tampinha e a caneta. Esses dois aqui, ó, para eu vender, eu preciso dos dois juntos. Por isso eu faço herança. Quando não faz sentido fazer a herança, não utilize herança. Utiliza métodos externos ou libs externas, ou utilize então um módulo onde você vai injetar aquilo que você precisa nas suas classes, tá legal? Então, gente, a gente vai lá pro computador agora, onde a gente vai ver um pouco de herança. A gente vai fazer algumas heranças lá na prática, tá? Para vocês entenderem isso melhor feito pelo Ruby, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Muito bom, gente, agora aqui no computador, então a gente agora vai começar a fazer os testes na nossa linguagem Ruby fazendo herança, tá? Então, mais uma aula, para quem tiver um pouco perdido nessa aula, não conseguir entender, tá, gente? Aqui no Torne-se um Programador em Ruby, vocês vão conseguir pegar todas as aulas lá, desde a primeira até a aula de agora, e falando sobre orientação a objetos, vocês conseguem pegar por aqui. Professor, eu quero ir mais a fundo orientação a objetos, eu quero entender melhor isso, tá? Então você pode clicar aqui em Node.js, que aqui, gente, eu explico a lógica de programação até o final, tá? Então aqui você também tem alguns dados de herança, tem alguns dados de classe, etc. E nessas aulas eu explico de uma forma melhor, eu explico tudo que você precisa saber sobre o conceitual de herança, tá? Aqui no Ruby eu procurei ser um pouco mais rápido para poder explicar sobre esses dados para vocês, tá legal? E caso mesmo assim você não conseguiu entender, marca a aula particular que eu vou sentar junto com você, eu e você diretamente na tela do computador, eu vou conseguir te explicar e tirar todas as suas dúvidas com relação a isso, tá legal? Então, gente, indo lá para nossa aula, né, aqui no nosso console, onde a gente está lá no GitHub do Torne-se um Programador, aqui eu tenho a pasta Orientação a Objetos, eu tenho uma pasta Herança aqui, tá? Onde eu já preparei algumas coisas para vocês darem uma olhada. Então aqui, ó, eu vou abrir o meu Sublime, tá? E aqui dentro eu tenho a minha classe chamado Aula. Tá? Meu executável chamado aula, tá? E nesse meu executável chamado aula, eu tenho duas classes que eu criei aqui para fazer testes com vocês. Gente, essas classes, para ficar de uma forma melhor estruturada, eu não vou deixar aqui dentro de um arquivo somente, tá? Eu vou separar para vocês verem também como que trabalha com arquivos separados, tá? Então eu vou criar aqui dois arquivos, uma classe chamado carro e outra classe chamado fiesta, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar ele de carro.rb, tá? E vou criar um outro arquivo aqui dentro chamado fiesta.rb. Então, novo arquivo, salvar aqui, fiesta.rb. Tá legal? Então agora eu tenho mais dois arquivos aqui e vou portar essa minha classe fiesta lá para o meu arquivo fiesta, ok? E esse meu arquivo carro, né? Essa minha classe carro, vou portar lá para o meu arquivo de carro, tá? Aí aqui no meu arquivo aula, eu simplesmente vou fazer o require desses dois arquivos aqui, tá legal? Então o que eu vou fazer? Um require somente do meu carro diretamente, tá? Que é o meu arquivo carro e o meu arquivo fiesta, ok? E aí depois a gente vai começar a trabalhar com isso. Agora eu já tenho aqui a instância de carro para poder utilizar e conseguir mostrar o que eu preciso para a instância do carro, tá? Vou apagar esses dados aqui que eu não vou precisar e aí a gente vai analisar as classes aqui agora. Nota que aqui eu tenho uma classe carro e nessa minha classe carro eu tenho uma classe completa, tá? Então essa minha classe carro aqui, ó, ela tem um initializer, onde eu passo os dados para ela tem um accessor, onde eu tenho aqui alguns atributos que eu preciso, e ela tem um mostrar aqui, que me mostra o que eu preciso para essa minha classe. E aqui eu tenho uma classe vazia, certo? Uma classe chamada Fiesta, que só tem aqui, ó, a cor, tá? Então a cor do meu carro, que é a cor Fiesta. Então aqui eu tenho dois objetos diferentes, onde eu posso utilizar, tá? Esse objeto onde eu tenho bastante coisas que
eu vou precisar utilizar, que são genéricas, e esse é a outra classe aqui, ó, onde eu tenho um único atributo, uma classe bem simples, onde eu também posso utilizar, tá? E aí nesse arquivo aqui, que é o nosso arquivo de aula, que é o nosso arquivo executável, eu vou criar essas duas instâncias, uma instância de carro e outra de Fiesta, para vocês verem então as duas classes, tá? Então, Fiesta. Agora eu vou mandar executar aqui com o debugger, para vocês verem então as instâncias dessas classes criadas, tá? Salvei aqui e vou executar o meu código. Então, Ruby, aula. Ah, tá, ele deu erro aqui porque esse require aqui, ó, não está servindo para mim, né? Ou seja, esse require aqui é só para quando eu vou utilizar libs, né? Algumas gems que eu utilizei no meu projeto, ou seja, todas as gems que eu configurei aqui no meu Gemfile, tá? Então, se eu quero pegar arquivo local, não é dessa forma que eu tenho que fazer o require. O require que eu tenho que fazer é require relative, né? Então, é o require relativo para esse arquivo, tá? Então, require relative. Ok? Então, vai ser o require desse arquivo relativo que eu tenho aqui na minha pasta, ok? Que ele vai pegar o meu diretório corrente aqui. Agora eu vou rodar o meu código de novo, ele funcionou aqui e parou no debugger, tá legal? Então agora eu vou criar uma nova instância dessa minha classe Fiesta, tá? Então eu estou aqui no meu debugger, cliquei no N, ele criou então a instância da minha classe Fiesta, ok? E eu tenho lá uma propriedade chamada cor, .cor, vou preencher aqui com o valor branco, ok? Então criei aqui o branco no meu Fiesta, tá legal? Então eu tenho aqui a instância dele que tem a cor branco aqui, ó, com a variável de instância, tá? Agora eu vou criar a variável carro, tá? Então criei ali a minha instância dentro de uma variável carro, que eu tenho aqui o modelo padrão, tá? Então uma classe separada de outra, eu tenho uma classe carro, lembrando, é como se fosse a classe carro, como se fosse aquela caneta, tá? E eu tenho aqui o Fiesta, que seria como se fosse então aquela tampinha, tá? Eu quero que um complemente o outro, eu quero que um herde os dados do outro, tá? Qual que é a classe que eu tenho mais completa aqui, gente? A classe mais completa é a nossa classe carro, que eu tenho tudo. E aí eu quero que na minha classe Fiesta, eu tenho todas as propriedades que eu tenho na minha classe carro. Então, como que eu faço isso? Na minha classe Fiesta, eu simplesmente eu herdo ela, né? Eu herdo a classe carro, ok? Então eu coloco esse sinal aqui para herança dessa classe carro. Então eu estou pegando tudo que é de carro e jogando para a Fiesta, tá legal? Então tudo que eu coloquei aqui, ó, dessa forma aqui, que é uma forma que eu não falei se ela é protegida, se ela é pública e etc, ela entende automaticamente como público, tá? Então, tudo que você cria no Ruby e que você não define os tipos de dados dela, se ela é privado ou se ela não é privado, quando você não define isso, automaticamente ele entende que é público, tá? Então, todos esses dados são públicos e se eu herdo desse jeito aqui, eu já herdo todos os dados, tá? Agora eu vou rodar o meu programa de novo para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Então, eu já fiz isso e agora na minha instância de Fiesta que eu vou criar agora, olha só que interessante. Nela, agora, eu já tenho os dados parecidos com o de carro. Então, olha só, vou mostrar Fiesta e vou mostrar carro. Olha só as duas instâncias, ó. O endereço na memória para o carro é esse endereço aqui. O endereço na memória para Fiesta é esse outro endereço aqui, ó. São endereços diferentes, tá? Porém, eu tenho a herança deste modelo. Então, eu tenho o modelo Fiesta e tenho o modelo carro. Como o meu modelo Fiesta herdou o modelo de carro, eu consegui, então, ter todas as propriedades e métodos que tinha na classe carro dentro de Fiesta, tá? Então, olha só que interessante, gente. Se eu chegar e fizer o seguinte agora, Fiesta, ponto, e aí pegar uma propriedade que tem na minha classe carro, ó, propriedade nome. Eu vou conseguir utilizar, ó, nome igual a Danilo. Olha só. Consegui utilizar e agora Fiesta, eu tenho o nome que está diretamente relacionado a essa classe que eu herdei, tá? Então a mesma coisa, ó, Fiesta.pneu. Eu consigo colocar aqui algum dado, tá vendo? Ah, esse aqui não funcionou porque, deixa eu ver, ele tá como somente leitura, tá? Então deixa eu colocar Fiesta.porta aqui, ó, porta. Aí eu consegui atribuir mais uma coisa e aí se eu digito aqui Fiesta, eu tenho meu dado aqui já na minha classe Fiesta também, tá? Então essa minha classe Fiesta e essa minha classe carro, agora é uma complementar a outra. A Fiesta ela é uma classe mais gorda porque ela tem tudo que tem dentro de carro, dentro de Fiesta. Ou seja, eu aproveitei o código. Eu criei essa minha classe, mas criei essa outra classe aqui que eu posso aproveitar todos esses dados. Se um dia eu quisesse criar uma classe chamada Gol, ou uma classe que quisesse Golf, sei lá, então eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma nova classe aqui, ó, chamado Golf, tá?
E essa minha classe Golf, eu quero que nessa classe aqui eu tenha, então, todos os dados que tem de carro. E ela não tem nenhum atributo, tá? Então ela não tem atributo nenhum, ela é uma classe vazia. Se eu fizer isso daqui, também vai funcionar. Então olha só, eu vou criar aqui o Golf também. E agora eu vou criar essa instância do Golf também, tá? Então, vou rodar de novo o meu programa. Então ele deu erro aqui, ó, inicialize constante carro, tá? Por que que ele deu erro? Porque a ordem aqui que eu coloquei as minhas classes não está funcionando, porque quando eu estou definindo Golf, eu ainda não tenho carro, tá? Então por isso eu preciso mudar essa ordem. Vou colocar aqui, ó, o carro, que é a minha classe principal, em cima aqui, e depois eu coloco as outras classes que herdam dela, para que o Ruby consiga entender isso, tá? Rodando o programa de novo. Agora eu tenho as três instâncias aqui, ó, Golf, eu tenho Fiesta e eu tenho carro, que são ali similares porque elas herdam da mesma base, que é a base de carro, tá legal? Ah, agora se eu quiser fazer com que a minha classe Golf, ela também tenha todas as propriedades que tem em carro e que tem em Fiesta, tá? Eu poderia fazer isso? Poderia. Aqui dentro de Golf eu poderia herdar de Fiesta, tá? Então se eu herdo, opa, aqui não, nessa classe aqui, ó, Fiesta. Então se eu herdo da minha classe Golf eu herdo de Fiesta, o que vai acontecer? Então eu tenho a classe Golf que herda de Fiesta, eu tenho a classe de Fiesta que herda de carro, tá vendo? Então eu consegui pegar todos os dados encadeados, tá? Então o Golf, ele tem ali as propriedades de Fiesta e as propriedades de carro, tá legal? Então olha só que interessante. Agora quando eu rodar aqui o meu Golf, o require aqui do Fiesta tem que ficar na frente do Golf também, preciso mudar a ordem aqui, para que o Golf consiga entender Fiesta. Rodando de novo, agora vocês vão ver aqui, ó, que no Golf eu também tenho as propriedades que tem lá em Fiesta. Então, ponto, uma propriedade que tem em Fiesta aqui, ó, cor, eu consigo utilizar sem problema nenhum. Se eu colocar uma propriedade que não existe, ele dá erro, tá vendo? Então é assim que funciona, gente. Eu consegui fazer heranças múltiplas utilizando, então, algumas classes. Lembrando que, quando você for fazer uma herança, faça uma herança de algo que tenha, algo que seja plausível, né? Por exemplo, aqui eu tenho Golf e aqui eu tenho Fiesta. Faz sentido eu pegar as propriedades de Fiesta e jogar dentro de Golf? Não faz sentido. Então essa herança aqui não é válida, tá? Então o jeito que você deveria fazer isso é herdar somente de carro aqui. Então o Golf herda de carro somente. Então isso faz sentido, porque Golf é um carro. Golf não é um Fiesta, tá? Então sempre pense na semântica quando você for fazer a sua herança, tá legal? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, então, para que serve uma herança, como você aproveita os seus códigos através da herança, tá? Então lembrando, mais uma vez, eu tenho uma classe completa, onde eu tenho todos os meus dados e eu quero aproveitar esses dados. Eu posso fazer uma simples herança, onde eu vou herdar todos os dados que eu estou da minha classe principal na minha classe secundária, tá? E aí eu tendo uma classe mais enxuta, tá legal? Então, só mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha só que interessante. Toda vez que você cria uma instância, tá? Você tem ali o endereço da memória. Então, como eu fiz aqui, ó, a instância de Golf. Se eu criar golf.new, eu tenho aqui uma outra instância de memória, aqui uma outra instância de memória, e assim vai. Toda vez que você cria uma instância, nota aqui, ó, os endereços de memória mudam, tá? Então, se os endereços de memória mudam, eu tenho um objeto, certo? Diferente para cada instância que eu uso, tá? Então, isso é algo básico ali de instâncias e orientação a objetos. Só gostaria mais de deixar isso daqui para vocês pensarem e verem para que serve esse número de endereço aqui, tá legal? Bom, é isso, gente. Então, eu fico por aqui. Para quem gostou dessa aula, dê um like, comentem, tirem dúvidas em aulas particulares, me deixem ajudar vocês para que vocês possam chegar ao próximo passo, tá legal? Então, eu fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Muito bom, gente. Herança é bem importante para que vocês consigam programar e reaproveitar coisas que são similares, ok? Então prestem bem atenção nessa aula de heranças, vejam as outras aulas de iniciante também para entender mais sobre heranças, tá? E também vejam até a aula de herança de C#, que assim você vai vendo outras formas de enxergar a herança e orientação a objetos em linguagens diferentes, tá legal? Então fico por aqui, gente. Até mais e até os próximos vídeos.